Olá pessoal, saudações! Hoje no canal mais primitivo da Química Mundial, vamos trabalhar com eletrólise. Que processo é isso? É bem simples a eletrólise. É um processo físico-químico que utiliza energia elétrica para promover a ocorrência de reações de óxido-redução com a finalidade de produzir novas substâncias. Ou seja, pega uma corrente elétrica, promove uma reação de óxido-redução na produção de novas substâncias. É muito importante na indústria o processo de eletrólise, pois no processo de eletrólise nós podemos produzir metais alcalinos terrosos, gás cloro, gás hidrogênio, N substâncias diferentes que poderiam não ser necessariamente encontradas na natureza, nós podemos produzir no processo de eletrólise. E a eletrólise é literalmente o contrário da pilha. Olha só, a pilha, ela pega energia química de uma reação de oxirredução que acontece de maneira espontânea e transforma em energia elétrica. Enquanto a eletrólise pega a energia elétrica, força uma reação de oxirredução acontecer e finaliza em energia química. Então, só diferenciando, pilha converte energia química em energia elétrica, processo espontâneo. Eletrólise converte energia elétrica em energia química. Então, a eletrólise é um processo forçado, na qual uma corrente elétrica vai promover uma reação de óxido-redução para a produção de novas substâncias. Pilha, processo espontâneo, variação do potencial positivo. Eletrólise, processo forçado, variação do potencial negativo. Beleza? O que é que eu preciso para promover um processo de eletrólise? Olha só a mágica. Feito a mágica, olha só. Para proceder um processo de eletrólise, nós precisamos dos seguintes materiais. Olha, eu tenho que ter uma fonte que gere eletricidade. Pode ser uma bateria, pode ser uma pilha, pode ser um gerador. Qualquer uma vai servir. Eu preciso também de fios conectados a eletrodos que podem ser inertes, não reagir no sistema, ou ativos que vão sofrer reação no sistema. A maioria dos processos de eletrólise vivenciados no ensino médio são feitos com eletrodos inertes, eletrodos de grafita ou eletrodos de platina. Já eletrodos ativos são utilizados muitas vezes nas purificações de metais, na galvanoplastia. São eletrodos que participam da reação, sofrem oxidação ou sofrem redução, certo? Então eu preciso de uma fonte que gere eletricidade, conectada a fios, eletrodos, um recipiente chamado de cuba eletrolítica, no qual nós vamos colocar o material, o eletrólito que vai sofrer a reação na fase líquida. Por que na fase líquida? Porque tem que ter mobilidade de íons para o processo de eletrólise acontecer. Se eu botar algo sólido aqui, os íons não se movem, no máximo só fazem vibrar, não vão sofrer descargas. Então aqui dentro da cuba eletrolítica eu coloco um eletrólito na fase líquida ou aquosa, para que haja liberdade nos seus íons, para que o processo de eletrólise possa acontecer. Se você observar bem direitinho, dividindo aqui no meio, ó, eu tenho pilha e tenho a eletrólise, os processos contrários. Aqui em cima, tudo corresponde ao funcionamento de uma pilha. Já aqui embaixo, o processo de eletrólise. Processo espontâneo aqui, processo forçado aqui. Aí observa uma inversão que vai acontecer. Esse fio está conectado no polo negativo da bateria, o chamado ânodo. Como ele é negativo, ele continua negativo aqui. No ânodo sempre acontece a oxidação. Sempre acontece no ânodo e no cátodo a redução. Não podemos esquecer disso. Continua valendo para o processo de eletrólise aquela brincadeirinha do CRAL. Lembrando sempre, cátodo reduz, ânodo oxida. Isso não muda. Então observe. No ânodo vai ter a oxidação, a saída, a perda dos elétrons. Os elétrons vão sair do ânodo em direção ao
cátodo. Então, aqui embaixo, que é a parte da eletrólise, olha a chegada dos elétrons. Nesse eletrodo, a chegada dos elétrons, vai acontecer o processo de redução. A redução acontece aonde? Cátodo reduz, no cátodo. Então, na eletrólise, esse eletrodo corresponde ao cátodo e ele é um polo negativo, o contrário da pilha. Na pilha, o cátodo é o eletrodo positivo, onde sempre acontece a redução. Como ele é positivo, esse eletrodo aqui, ó, ele é positivo. Aí vamos fazer o percurso dos elétrons. Os elétrons saem do gerador ou da bateria ou da pilha no seu ângulo, não está acontecendo a oxidação. Eles vêm pelo fio, entram no processo da cuba eletrolítica na eletrólise, pelo cátodo está acontecendo a redução. Os elétrons entram dentro dessa fase líquida desse eletrólito, vão promover uma descarga de uma entidade nesse polo, nesse eletrodo, e em seguida vão sair do sistema por esse eletrodo. Ó, se está saindo do sistema nesse eletrodo, a saída dos elétrons é a chamada oxidação. Quem é que sofre a oxidação? O ânodo. Então, na eletrólise, o ânodo que sofre a oxidação sempre é o polo positivo. E os elétrons vão passando pelo fio até chegar de volta na bateria, no gerador ou na pilha, no cátodo, onde está acontecendo a redução. Então, isso não muda. No ânodo sempre acontece oxidação e no cátodo sempre acontece redução. Ó. Ânodo, oxidação, oxidação. Cátodo, redução, redução. O que muda são as cargas. Na bateria, na pilha, o ânodo é negativo, o cátodo é positivo. Na eletrólise, que é um processo forçado e o contrário, o cátodo é o negativo e o ânodo é o positivo. O que vai acontecer aqui dentro nessa passagem de corrente elétrica por esse sistema? Genericamente, vamos pensar assim. Vamos supor que eu tenha um eletrólito genérico qualquer aqui, Ca, um sal qualquer. Esse sal tem o seu cátion positivo e seu ânion negativo. Enquanto eles estiverem assim, vamos supor, no estado sólido, fortemente compactado, esses íons não têm liberdade. Mas se eu conseguir dar liberdade a esses íons, transformando esse sal qualquer que tem um cátion e um ânion em um sal no estado líquido ou no estado aquoso dissolvendo em água, eu vou promover liberdade a esses íons. Eles vão estar livres na solução. Livres, leves e soltos aqui dentro. Assim que a descarga elétrica passar pelo sistema da cuba eletrolítica, essa descarga vai orientar esses íons. O íon positivo vai migrar em direção ao eletrodo de carga oposta a ele. Se ele é positivo, ele migra para o negativo. E o negativo vai migrar em direção ao positivo e sofrer a descarga lá. O positivo, que vai migrar para o negativo, vai sofrer um processo de redução, ele vai migrar para o cátodo. Enquanto o ânion negativo, que vai migrar para o positivo para sofrer um processo de oxidação, ele vai migrar para o ânodo. Então, bora lá. Imagine aquele sal genérico, aquele eletrólito genérico aqui dentro desse sistema. Então, eu vou ter milhões e milhões de cátions positivos e ânions negativos. Quando for dada uma descarga elétrica para passar por esse sistema, vai promover a orientação dos íons. Se esse é o eletrodo negativo da eletrólise, ele vai atrair os íons positivos, de carga oposta a ele. Se ele é negativo, atrai os positivos. E esse que é positivo vai atrair os negativos. Aí vai ter uma reação que vai acontecer no cátodo e vai ter uma reação que vai acontecer no ânodo. Sempre lembrando,
Na eletrólise, o cátodo é o negativo e o ânodo é o positivo. Vão ter duas reações aqui. No cátodo sempre acontece o quê? A redução. A entidade vai ganhar elétrons. No ânodo sempre acontece quem? A oxidação. Então, no cátodo, eu vou ter um processo de redução e no ânodo, um processo de oxidação. De quem? Quem é que vem para o polo negativo? A entidade positiva vem para o polo negativo e sofre a descarga. A descarga no cátodo é um processo de redução. Redução é o ganho de elétrons. Então, eu tenho que representar o cátion, C qualquer mais, ganhando elétrons. Ganhou elétrons, vira o ser neutro e sólido. E acaba se depositando, grudando em cima do eletrodo. Vamos supor o eletrodo inerte, não vai participar do processo, um eletrodo de grafita ou de platina, e ele vai reduzindo e se depositando em cima do eletrodo. Certo? Processo de redução. Já no ânodo, quando vai acontecer a oxidação, quem é que vai ser atraído pelo ânodo? O ânion negativo. Ao ser atraído pelo ânion, ele vai sofrer uma oxidação, uma perda de elétrons. Então, ó, o ânion, seja ele qual for, perdendo elétrons, vai virar um ânion, uma molécula qualquer, A2, por exemplo, fazendo balanceamento aqui. Posso ter isso? Processo de redução. Se for um gás, ele vai se desprender. Se for algo líquido, vai ficar no sistema. Então, eu vou ter duas reações acontecendo. Uma redução no cátodo, que vai atrair a parte positiva, lembra, os opostos se atraem, o negativo atrai o positivo, enquanto o positivo atrai o negativo. No cátodo, eu vou ter a redução do cátion, e no ânodo, eu vou ter a oxidação do ânion. Se eu já tenho aqui a reação, a semi-reação que acontece no cátodo e a semi-reação que acontece no ânodo, eu posso gerar a equação global da eletrólise. Para isso eu tenho que somar as duas semi-reações. Mas para somar as duas semi-reações, do mesmo jeito que em pilhas, a quantidade de elétrons ganhos tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos. Como está diferente aqui, eu tenho que balancear. Posso multiplicar essa primeira semi-reação todinha por 2, ou então dividir essa segunda por 1/2. Multiplicando aqui em cima tudo por 2, para ter a equação global só é somar. Elétrons ganhos e perdidos estão em membros opostos, a gente cancela e vamos ficar com a equação global, que vai ser 2 mols do cátion mais 2 mols do ânion menos, produzindo 2 mols do normalmente um metal no estado sólido, mais 1 mol da molécula A2, que pode estar no estado líquido, gasoso, sólido, vai depender da substância. Então, resumidamente, no processo de eletrólise vai acontecer isso daqui, essas semi-reações, tá certo? Vamos fazer o seguinte, para ficar mais claro, eu vou usar um eletrólito de verdade, eu vou mostrar os dois tipos de eletrólise que nós vamos trabalhar, a ígnea e a aquosa, começando pela mais simples, que é a ígnea, a fundida, sem a presença de água. Olha a mágica. Feita a mágica, gente, ó, chegamos aqui no primeiro caso de eletrólise, chamada eletrólise ígnea ou fundida. Ela se caracteriza pela ausência de água, não a água no sistema, é sem água, certo? Se é ígnea ou fundida, o eletrólito sofre um processo de fusão para que ele se transforme em líquido e assim possa libertar os seus íons. Bora fazer aqui a do sal de cozinha? Vamos imaginar, ó. O sal de cozinha é uma substância iônica. Quem é iônico, nas condições ambientes, encontra-se no estado sólido. Se eu colocar sal de cozinha sólido aqui nessa cuba eletrolítica, eu posso dar a descarga elétrica que for necessária aqui com um gerador, com uma bateria, que nada vai acontecer, porque os íons sódio e cloretos estão presos, não tem liberdade de íons, não há como sofrer o processo eletrolítico aqui, de eletrólise. Para que isso possa acontecer, eu tenho que libertar esses íons. Como é que eu liberto? Se é a eletrólise ígnea ou fundida, nós temos que aquecer o eletrólito até atingir o seu ponto de fusão. Normalmente um composto iônico tem alto ponto de fusão.
Então essa cuba aqui ela é bem resistente para sofrer um processo de aquecimento e esse eletrólito que está sólido se transformar no eletrólito no estado líquido. No estado líquido, o cloreto de sódio sofre o processo de dissociação, de separação dos seus íons. Sem água, então, do estado líquido, sem a presença de água, os íons sódio e cloreto vão se libertar. Vou ter essa dissociação aí sem a presença de água. Então, esse eletrólito dissociado, ele é introduzido na cuba eletrolítica. Então, aqui na cuba eletrolítica, está cheio de íons sódio mais e íons cloreto menos. Sódio mais, cloreto menos. Começou o processo de eletrólise e você faz uso de uma bateria, de um gerador ou de uma pilha, ligou os fios aos eletrodos inertes, mergulhou na solução, vamos trabalhar com eletrodos inertes a princípio, começou o funcionamento. Na bateria, o polo negativo é o ânodo, onde acontece sempre no ânodo a oxidação, e o positivo é o cátodo, onde acontece sempre a redução. Então, no ânodo, eu tenho a oxidação, a perda de elétrons. Os elétrons saem do ânodo em direção à cuba eletrolítica, passando pelo fio, e vão chegar nesse eletrodo negativo, promovendo o processo de redução. Quem é que sofre redução? O cátodo. Então, ó, oxidação aqui, redução aqui. Então, na eletrólise, esse é o cátodo, que vai sofrer o processo de redução. Os elétrons entram na solução, promovem a descarga dos íons. O eletrodo negativo vai sempre atrair o íon de carga oposta a ele. Quem é o íon de carga oposta? Ao negativo, o sódio, mais. Então, esse eletrodo negativo, que é o cátodo, vai começar a atrair os íons positivos, e esses íons positivos vão sofrer a descarga no cátodo. Então, vamos anotar a reação que a princípio vai começar a acontecer aqui. No cátodo negativo da eletrólise, vai começar a acontecer um processo de redução. Redução de quem? Quem é que vai sofrer o processo de redução aqui? O ganho de elétrons? O sódio mais. Se é o sódio mais, está lá no estado líquido, carga mais um, ele ganha só um mol de elétrons e se transforma no sódio metálico sólido. Ó, produzir um metal alcalino, sódio puro, que ao reduzir, ele começa a se depositar no cátodo, aumentando, acumulando sua massa em torno do cátodo à medida que o processo de eletrólise vai acontecendo, certo? Então, veja lá, os elétrons chegaram aqui e promoveram o processo de redução. Entram na solução e vão sair aqui, ó. Os elétrons vão sair nesse outro eletrodo. Se os elétrons estão saindo nesse outro eletrodo, aqui está acontecendo um processo de oxidação. Oxidação sempre acontece no ânodo. Lembra do grau? Cátodo reduz, ânodo oxida. Só que na eletrólise o ânodo é o positivo. E o positivo atrai a entidade negativa. Aqui está sendo a retirada de elétrons da solução. Vai atrair quem se ele é positivo? Vai atrair os íons cloretos, que ao se descarregar no ânodo, reação que acontece no ânodo da eletrólise é sempre da pilha, é sempre a oxidação, a perda de elétrons. Eu tenho que representar o cloreto perdendo elétrons. Então, bora lá. O cloreto está lá no estado líquido. Perdeu os seus elétrons, ele vira o átomo de cloro. Só que o seguinte, não existe o átomo de cloro isolado. A substância cloro, quando ela se forma, ela é diatômica, tem que ter 2 átomos de cloro. E ela é um gás, Cl2 gasoso. E para fazer o balanceamento, se tem que ser Cl2, a molécula diatômica, aqui tem que ter 2 mols de cloreto, consequentemente, libera 2 mols de elétrons. Então eu já sei basicamente o que eu produzi nesse processo. Eu consegui produzir sódio metálico, metal alcalino,
e gás cloro a partir do sal de cozinha. Mas para ver isso bem, equação global. Como é que eu faço a equação global? Eu vou somar a reação que aconteceu no cátodo, que é sempre a redução da entidade positiva, com a reação que aconteceu no ânodo, que é sempre a oxidação da parte negativa. Mas para eu fazer a soma, a quantidade de elétrons ganhos e perdidos tem que ser igual. Ou eu multiplico o cátodo por 2, ou eu divido aqui embaixo por 1/2. Multiplicando aqui em cima por 2, 2, 2 e 2. Quantidade de elétrons ganhos igual a quantidade de elétrons perdidos. Equação global será: quantidade de elétrons ganhos e perdidos são iguais em membros opostos. Vamos cancelar. O que sobrou? 2 mols de Na+, líquido, mais 2 mols de Cl- líquido, vão produzir 2 mols de sódio metálico, mais 1 mol de cloro gasoso. Olha as novas substâncias produzidas. Poderia ser escrita também de maneira simplificada. Simplificando tudo por 2, 1 mol de sódio mais 1 mol de cloreto, produzindo 1 mol de sódio metálico mais meio mol de cloro gasoso. Não se esquecer, sempre continua o CRAL. O cátodo sempre vai ser aquele que vai sofrer a redução e o ânodo sempre vai ser aquele que vai sofrer a oxidação. Beleza? Aqui na eletrólise ígnea, sem água, do sal de cozinha. Agora vamos para com água. Olha a mágica. Feita a mágica, gente, vamos falar agora da eletrólise aquosa, de maneira esquemática, depois vamos para um exemplo. Ó. Na prática, é bem mais fácil promover a eletrólise aquosa do que a ígnea, porque se meu eletrólito for iônico, vou ter que aquecer muito para promover a fusão do eletrólito e liberar os seus íons. E a aquosa, simplesmente um eletrólito solúvel em água, se dissolve na água, e o eletrólito sofre a dissociação. Por exemplo, de maneira esquemática, ó, eletrólito aquosa, meio aquoso na presença de água. Vamos imaginar um sal qualquer, um Ca aqui, com seu cátion C e seu ânion A no estado sólido. Íons presos. Coloquei dentro d'água, se dissociou. Íons aquosos no sistema. Só que, na presença de água, além dos íons do sal na cuba eletrolítica, terá também os íons da água, porque a água também sofre autoionização, gerando H+, e OH-. Então eu vou ter todos esses íons dentro da cuba eletrolítica. Vamos imaginar aqui o nosso esquema da eletrólise. Ó. Essa simbologia aqui é a simbologia de um gerador, essa parte menor o polo negativo, ânodo, e o polo positivo, o cátodo. Lembrando sempre do CRAL. Cátodo reduz, ânodo oxida. Então aqui eu vou ter desse lado oxidação e desse lado eu vou ter redução. Como aqui é negativo, ó, permanece negativo. Se aqui é ânodo na pilha ou no gerador, aqui vai ser cátodo. Como aqui é cátodo, aqui vai ser ânodo. Inverte a polarização, mas cátodo sempre reduz e ânodo sempre oxida. Se é ânodo, cátodo, ok? Tá aqui o nosso esquema. Então eu pego o sal sólido, coloco dentro d'água, ele sofre a dissolução e a dissociação dos seus íons. Então eu vou ter dentro da cuba eletrolítica os íons positivos e negativos do sal. Além disso, eu vou ter os íons positivos e negativos da água. Vai ocorrer, pessoal, uma disputa entre esses íons para ver qual é o íon que vai sofrer a descarga. Ó, os dois íons positivos, eles não sofrem a descarga, a redução. Um deles vai sofrer. Os dois íons negativos não sofrem os dois a oxidação. Um deles vai sofrer. Quem é o que sofre? No caso dos positivos que vão sofrer a redução, vai sofrer aquele que tiver o maior potencial de redução. No caso dos negativos que vão sofrer a oxidação, vai sofrer a descarga aquele do maior potencial de oxidação.
Mas sem você ter os potenciais, existe um caminho para descobrir quem é que vence o processo de descarga. Porque literalmente vai ter uma briga, vai ter um fight. Vai ter aqui, ó, C, o cátion mais versus o H+, o ânion menos versus a hidroxila, para ver quem é que vai ter a capacidade de sofrer a descarga, de sofrer o processo de ou redução ou oxidação. E para isso, de maneira simplificada, você tem que ter em mente essa disputa, essa organização. Olha a facilidade de descarga. Veja bem, o hidrogênio só consegue descarregar primeiro se na disputa ele estiver disputando com qualquer metal alcalino, ou alcalino terroso, ou alumínio +3. Se for qualquer um desses tipos de metais aqui, alcalinos, ou alcalinos terrosos, ou alumínio +3, o hidrogênio vai se descarregar, sofrer o processo de redução, produzir gás de hidrogênio, e esse aqui vai ficar no sistema, não vai sofrer nada. Só quem consegue vencer o hidrogênio na disputa com os metais são os demais metais da tabela. Tirou os alcalinos terrosos e o alumínio, que perdem para o hidrogênio descarrega primeiro, mas o hidrogênio vai perder para os demais metais. O restante dos metais, magnésio, zinco, ferro, o que você encontrar vai se descarregar primeiro do que o hidrogênio. O hidrogênio só consegue vencer na disputa, se ele disputar com alcalino terroso ou alumínio. Já na hidroxila, o OH-, quem vai conseguir descarregar primeiro do que a hidroxila? Ânions não oxigenados, ânions que não têm oxigênio na sua estrutura, tipo cloreto, brometo e iodeto, exceto o sulfato monoácido, que é o único oxigenado que ganha da hidroxila. Então, nessa disputa de ânions não oxigenados e bisulfato, esses vão descarregar primeiro, vai sobrar a hidroxila. Mas se a hidroxila disputar reação de descarga com ânions oxigenados, ó, nitrato, sulfato, carbonato ou o fluoreto, que é uma exceção, quem vai ganhar na descarga é a hidroxila. Beleza? Vou mostrar para vocês uma situação de verdade envolvendo essa disputa aqui. Olha a mágica. Feito a mágica, gente, ó, já aqui no exemplo anterior, na eletrólise ígnea, foi a ígnea do sal de cozinha sem água, vamos fazer a sal de cozinha com água, que é fácil. Até em casa dá para fazer essa, tá certo? Olha só, imagine. Sal de cozinha é um eletrólito iônico, alto ponto de fusão. Mas é solúvel em água. Ao dissolver na água, ele libera Na+ aquoso, Cl- aquoso, dissociado na água. Só que na água tem também aqui íon H+ e íon OH-. Tudo isso está dentro desse sistema. Vamos imaginar que nesse sistema aqui existam os cátions Na+, H+, os ânions Cl- OH-, que vão travar uma disputa aí para ver quem é que descarrega primeiro. Então eu vou analisar um por um, disputa sódio com H+, e a disputa cloreto com OH- para ver quem é que vai sofrer a descarga primeiro. Na disputa entre o Na+ e o H+, Na+ é alcalino. Metal alcalino, família 1A, descarrega depois do H+. Então eu vou marcar quem vence aqui, ó, quem vai sofrer a descarga é o H+. É esse que vai sofrer a descarga. O sódio vai ficar lá no sistema, promovendo o surgimento de uma outra substância, mas sem sofrer a descarga. Já na disputa aqui entre a hidroxila e o cloreto, que é um ânion não oxigenado, olha só, os não oxigenados descarregam antes, vão ganhar. Quem vai perder? A hidroxila. Então eu vou marcar aqui, ó, quem é que vai sofrer a descarga. Começou o processo a funcionar, o ânodo está liberando os seus elétrons estão entrando aqui no cátodo vai começar a acontecer o processo de redução, vai atrair a entidade positiva, contrária à sua carga. Se aqui é negativo, atrai o positivo. Quem é o positivo que vai sofrer a descarga? O H+. Então o H+ vai migrar para o cátodo e sofrer a redução. Já no ânodo, que é o processo de oxidação, é o positivo, vai atrair o negativo. Quem é o negativo que vai sofrer a descarga primeiro? O ânion não oxigenado. Então, é o cloreto que vai sofrer a descarga aqui e sofrer o processo de oxidação. Então, você vai ter que escrever a reação que acontece no cátodo,
que na eletrólise é o eletrodo negativo. Reação que acontece no ânodo, que é o polo positivo. E ainda mais, podemos somar com a reação de dissociação do sal e ionização, autoionização da água para ver o resultado geral. A princípio eu vou só fazer cátodo e ânodo, questão de espaço, mas se der, vou somar com a equação da dissociação do sal e da ionização da água para ver o resultado geral do processo. Bora lá. No cátodo, que é o negativo, vai atrair quem? O H+, para sofrer a redução. Redução do H+, mais se é mais um mol de elétron, vira o átomo de hidrogênio. Existe átomo de hidrogênio isolado? Não, o gás hidrogênio é uma molécula diatômica. Então é H2 e é um gás. Acertando o balanceamento aqui e aqui. No ânodo, vai acontecer a oxidação de quem? Do cloreto. O cloreto vai perder seus elétrons. Então vou escrever o cloreto perdendo elétron. Cloreto perdeu elétrons, vira átomo de cloro. E olha o elétron que ele perdeu aqui. Existe átomo de cloro isolado? Não, é molécula diatômica o gás cloro. Então aqui é Cl2, balanceando 2 e 2. A reação de dissociação do sal, vou anotar aqui, NaCl, sólido, dissociou Na+ aquoso, Cl- aquoso. A ionização da água, H+, OH-. Vamos somar tudo para ver o que dá. Reação do cátodo, reação do ânodo, dissociação do sal e autoionização da água. Para somar tudo, quantidade de elétrons ganhos tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos, já está. Essas entidades iguais em membros opostos, tipo ó, H+, esquerda, direita, tem que estar na mesma quantidade em mols. Então, por exemplo, se aqui são 2 mols de H+, aqui tem que ter 2 mols de H+. Se aqui eu tenho 2 mols de cloreto, ó, aqui tem que ter 2 mols de cloreto. Então temos que fazer um balanceamento. Se eu tenho que ter 2 mols de H+ aqui, vou ter que multiplicar tudo isso aqui por 2, para somar todas as reações. Se eu tenho que ter 2 mols de cloreto, tudo aqui por 2. Agora eu vou somar. Iguais em membros opostos, a gente cancela. Então eu vou cancelar logo os elétrons ganhos e os elétrons perdidos. Vou cancelar hidrogênio, 2 mols de H+, 2 mols de H+, 2 mols de cloreto na esquerda, 2 mols de cloreto na direita. O que sobrou a gente soma. Então a equação global, resumidamente aqui, ó, 2 mols de NaCl, 2 mols de água, produziu o quê? Gás e hidrogênio, ó, substância nova que não existia antes apareceu, gás cloro. Então, ó, o cloro foi produzido no ânodo, então do lado do ânodo começa a borbulhar gás cloro. Já do lado do cátodo, que produziu gás hidrogênio, começa a produzir, borbulhar gás hidrogênio. Mas, olha só, 2 mols de Na+, aquoso, mais 2 mols de OH- aquoso, que também é uma substância. Na+, OH- em meio aquoso é a soda cáustica, o hidróxido de sódio. Então, na eletrólise aquosa do sal de cozinha, dá para produzir gás hidrogênio e gás cloro, você já vê nas semi-reações do cátodo e do ânodo. E somando todas as equações, dá para perceber que ainda dá para produzir soda cáustica. Beleza? Vamos aplicar em mais um exemplo para ver se fica claro isso aqui. Olha a mágica. Olha, gente, reforçando, vamos fazer agora a eletrólise aquosa do sulfato de cobre. É um sal. Uma eletrólise iônico, alto ponto de fusão. Se fosse fazer a fundida, teria que aquecer. Só que eu vou fazer a aquosa. Para liberar esses íons, a gente imagina o seguinte: pegou o sulfato de cobre,
2 e colocou na água. Isso promove a dissociação aqui, produzindo cobre 2 mais aquoso, mais sulfato 2 menos aquoso, que é solúvel na água, facilmente. Só que na cuba eletrolítica eu não vou ter apenas cobre 2 mais e sulfato menos 2, ou 2 menos. Eu vou ter também os íons resultantes da autoionização da água. H mais aquoso mais OH menos aquoso. Os dois íons positivos vão sofrer descarga reduzindo os dois? Não. Os dois íons negativos vão sofrer descarga oxidando os dois? Não. Só um de cada desses íons vai sofrer a descarga. E para a gente saber qual vai vencer o processo de descarga e se descarregar, temos que se orientar pela facilidade de descarga. Olha só, na disputa aqui entre hidrogênio H+, e cobre 2+, vamos ver quem é que vence. Olha só. Os que conseguem ganhar do hidrogênio têm mais metais na tabela periódica. Os que perdem. O hidrogênio só consegue vencer quem na disputa? Alcalino, alcalino terroso e alumínio. São os únicos que o hidrogênio consegue vencer e se descarregar primeiro. Mas se você observar, cobre não é alcalino, nem é alcalino terroso, nem é o alumínio. Ou seja, cobre está dentro desse conjunto aqui dos demais metais. Então, quem é que se descarrega antes? Os demais metais. Quem é que vence a disputa? Quem vai ganhar aqui é o cobre. Dentro da cuba também existem os íons da água, H+, ou H-. Quem vai ganhar a disputa aqui entre o sulfato e a hidroxila? Vamos ver. Quem é que vence? Ânions não oxigenados ganham. Só que esse ânion sulfato é um ânion oxigenado. Ele só descarrega depois. Então, quem vai sofrer o processo de descarga primeiro? A hidroxila. Então, eu vou ter que fazer o cátodo atraindo o cobre e promovendo a redução do cobre metálico aqui. Ó, ele vai se acumular aqui no eletrodo do cátodo. E no ânodo, quem é que vai sofrer a oxidação? A hidroxila vai ser atraído pelo ânodo para sofrer o processo de oxidação. Para ficar mais organizado e diferente do que eu fiz, eu vou ter que somar, olha só, a reação de dissociação do sal com a reação de autoionização da água, mais a reação que acontece com o cátodo, mais a reação que acontece no ânodo, para a gente ter a equação global. Então, organizando, vou logo trazer para cá, ó, reação de dissociação do sal, cobre 2+, sulfato 2-. Tudo isso aquoso. Vou apertar aqui. E a autoionização da água, H+, aquoso, OH-, aquoso. Agora vamos escrever o que acontece no cátodo da eletrólise, que é o negativo, processo de redução, e o que acontece no ânodo, que na eletrólise é o positivo, o processo de oxidação. Vamos lá. Quem é que vai vencer a disputa e sofrer redução? Cobre 2+. Então eu vou escrever a redução do cobre 2+. Escrever a redução do cobre 2+, é escrever o cobre ganhando elétrons. Então eu tenho aqui, ó, cobre 2+ aquoso. Se é 2+, redução é o ganho. Vai ganhar 2 mol de elétrons e vai se tornar cobre metálico. Começa a cobrir o eletrodo de grafita ou de platina, vamos supor eletrodos inertes que não estão participando do processo, de cobre. Ele começa a cobrir. E quanto mais tempo passa, mais espessa vai ficando essa cobertura até acabar os íons cobre na solução. Já no ânodo, quem vai sofrer a descarga? A hidroxila. Aí fiquem atentos. Quando a hidroxila oxidar, ela vai produzir água, gás gás oxigênio e vai liberar elétrons. Então, toda vez que a hidroxila oxidar, lembra do resultado. Água, oxigênio e elétrons. Não esquece disso não. Então, vamos lá. Oxidação vai ser de quem? Da hidroxila. Então, vamos escrever a hidroxila perdendo elétrons. Ao perder elétrons, ela forma quem? Ela forma água, oxigênio gasoso e libera elétrons. Aí, fazendo o balanceamento. Como eu tenho que ter 2 átomos de hidrogênio aqui, ó, aqui tem que ser 2 mols.
Para ficar só com 2 átomos de oxigênio, meio mol de gás. E como são 2 mols de hidroxila, 2 mols de elétrons. Então, olha só, toda vez que a hidroxila tiver que oxidar, você vai escrever essa reação aqui. 2 mols de hidroxila produz 1 mol de água, meio de gás oxigênio e libera 2 mols de elétrons. Agora eu vou somar tudo, mas para somar tudo, quantidade de elétrons ganhos tem que ser igual à quantidade de elétrons perdidos. Aí está. Substâncias iguais em membros opostos em equações diferentes também tem que estar na mesma quantidade. Por exemplo, cobre está aqui com o reagente e aqui com o produto. 1 mol e 1 mol. Está balanceado. Hidroxilas está aqui com o reagente 2 mols e aqui com o produto só 1 mol. Então eu não posso somar, vou ter que balancear. Se aqui são 2 mols, aqui tem que ter 2 mols. Para isso, ó, eu multiplico toda essa reação aqui por 2. Vamos ver se tem mais gente igual em membros opostos. Olha aqui, ó. A água, como já está tudo balanceado, quantidade de água tem mais desse lado aqui, e aqui tem menos, eu não posso cancelar, eu vou fazer a diferença, beleza? Então, bora lá. Iguais em membros opostos, a gente cancela. Parece a lei de Rey na termoquímica, ó. 2 mols de elétron cancela aqui, 2 mols de elétron cancela aqui. Cobre 2 mais, cancela aqui, cobre 2 mais, cancela aqui. Hidroxila, cancela aqui, hidroxila, cancela aqui. Eu posso cancelar água com água? Não, porque a quantidade é diferente. Mas como esse lado tem mais, eu faço, ó, 2 menos 1. Vai sobrar quantos mols de água aqui? Só 1. Então, bora lá. Vou repetir o que sobra. Sulfato de cobre, aquoso, sulfato de cobre 2, mais, são 2 mols de água. E aqui eu tenho 1 mol de água, 2 menos 1, sempre sobra do lado que tem mais, que é o lado do reagente, aqui tem 2. No produto só tem 1, vai sobrar 1 mol aqui, 2 menos 1 dá 1 mol de água. Mais 1 mol de água líquida, vai produzir quem? Vamos ver, quem que produziu? Aqui, essa aqui já morreu. Cobre metálico, mais meio mol de oxigênio gasoso, mais 2 mols de H+, aquoso, mais SO4, 2 menos ou menos 2, aquoso. Pessoal, ó, 2 mols de H+, com SO4, 2 menos aquoso, é H2SO4, é ácido sulfúrico. Então, na eletrólise aquosa do sulfato de cobre 2, eu consigo produzir cobre metálico, impregnado no eletrodo do cátodo, oxigênio gasoso, que é desprendido no ânodo, você vai observar as bolhas, e na solução ainda fica quem? Ácido sulfúrico. Dá para produzir 3 novas substâncias. Beleza? Vamos ver mais uma para fixar? Olha a mágica. Feita a mágica aqui, ó, gente, para finalizar essa parte qualitativa, vamos fazer a eletrólise aquosa na presença de água no brometo de níquel 2. Está aqui o composto iônico. Íons juntos, fixos, só vibrando, não dá para eletrolizar. Vou colocá-lo dentro da água para que ele se dissolva e sofra dissociação, gerando níquel 2 mais aquoso, mais 2 mols de brometo aquoso. Aqui, ó, inverteu aqui os índices, a carga do bromo nos aletos é menos 1, do níquel aqui é níquel mais 2. Mas na solução não só tem esses íons de níquel 2 e brometo, não. Existem também os íons oriundos da molécula de água, H+, OH-. Então, na solução dentro da cuba eletrolítica, eu tenho níquel 2+, e tenho brometo menos 1. E tenho H+, e OH-. E eles vão sofrer uma disputa. Os positivos vão disputar para ver quem é que vai sofrer redução, e os negativos vão disputar para ver quem é que vai sofrer oxidação. Vamos ver aqui, em relação ao hidrogênio e níquel. Vamos ver, ó. Eu sei que o hidrogênio só consegue vencer a disputa se disputar com alcalino, alcalino terroso ou alumínio mais 3. Aí o hidrogênio vai primeiro e fica lá na solução. Mas só que se eu observar, níquel não é alcalino, nem alcalino terroso, nem alumínio. Então o níquel está nessa região, ó, dos que vêm antes, tem mais metais. Então nessa disputa entre níquel e o hidrogênio, quem vai descarregar primeiro é o níquel, porque ele faz parte dessa região aqui, desse grupo dos demais metais.
O hidrogênio só consegue vencer alcalinos, alcalino terroso e o alumínio mais 3. O resto ele perde para todos. Já agora na disputa brometo, ânion não oxigenado e hidroxila, olha só, quem é que descarrega antes? Ânions não oxigenados vencem a hidroxila vai sobrar na solução. Então, ó, eu vou descarregar aqui, ó, o brometo. Então, na disputa aqui no processo, o gerador começou a gerar eletricidade. Os elétrons saem do ânodo em direção ao cátodo e promovem a redução. E aqui eles saem do ânodo em direção ao cátodo do gerador. Aqui está acontecendo redução e aqui está acontecendo oxidação de quem? Redução do níquel, vai virar o níquel metal que vai grudar nas paredes do eletrodo inerte e a oxidação do bromo, que é um líquido que vai ficar depositado no sistema, aqui no ânodo. Vocês vão fazer a equação global. Para isso eu já vou somar com a reação de dissociação do sal. Ele era sólido na presença de água, virou níquel 2 mais aquoso, mais 2 mols de brometo aquoso. A autoionização da água. Água líquida, ionizando H+, aquoso, OH- aquoso. Agora a reação que aconteceu no cátodo, que nesse caso na eletrólise é o negativo, e a reação que aconteceu no ânodo, que na eletrólise é o positivo. No cátodo é a redução. Redução de quem? Quem que descarregou? Níquel. Redução do níquel. Níquel 2 mais. Para o níquel reduzir, ele tem que ganhar 2 mols de elétron, já que a carga dele é 2 mais, então mais 2 mols de elétron, vira níquel sólido, níquel metálico, que se deposita no cátodo, começando a aumentar a sua massa. Já aqui no ânodo, vou ter a oxidação do brometo. Tem que saber o brometo perdendo o seu 1 mol de elétrons. Está aqui o brometo. Escrevendo ele perdendo o seu mol de elétrons, vira bromo atômico e libera 1 mol de elétrons. Só que o bromo é uma substância diatômica, não é só o BR aqui. Então, o tempo está, ó, bromo vai ser um líquido. E aqui, ó, 2 mols do brometo aquoso. Vamos somar. Se é 2 mols de elétrons perdidos. Para que a gente possa somar, a quantidade de elétrons ganhos tem que ser a quantidade de elétrons perdidos. Já está. E as substâncias iguais em membros opostos nas reações tem que estar na mesma quantidade. Ó. 2 mols de brometo, 2 mols de brometo. Beleza. 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons. Níquel 2 mais. 1 mol, 1 mol. Então está tudo balanceado. Já que está tudo balanceado, agora é só somar. Iguais em membros opostos, a gente cancela. Cancela 2 mols de elétrons, 2 mols de elétrons. 1 mol de níquel 2 mais, 1 mol de níquel 2 mais. 2 mols de brometo, 2 mols de brometo. O que sobrou? Na equação global sobrou brometo de níquel 2 sólido mais água líquida, produzindo, ó, bromo PR2 líquido mais níquel metálico mais H mais OH menos. Gente, H mais OH menos é água. 1 mol de água. Como já tem 1 mol de água aqui, ó, posso cancelar aqui, resumidamente. Na reação da eletrólise aquosa do brometo de níquel 2, a gente produz, ó, bromo líquido mais níquel metálico, que é o que nos interessa. Beleza? Então, normalmente, aqui no cátodo, quando ele promover a redução de um metal, ele sempre vai ter esse metal acumulado aqui em cima do cátodo, como se estivesse fazendo um revestimento do cátodo com esse metal que foi reduzido. Beleza? Essa parte foram os aspectos qualitativos. Na próxima aula, vamos falar dos aspectos quantitativos, dos cálculos envolvidos aqui na eletrólise. Até a próxima!